querido Padre Todó, queridos irmãos e irmãs, pode ficar à vontade. Mais uma vez manifesto a minha alegria em poder estar com vocês esta noite aqui na nossa capital mineira, para louvarmos a Deus pela nossa fé e pedir a Ele que ilumine as nossas famílias. Precisamos sempre começar as nossas reflexões, isso é bom que aconteça sempre, a partir da palavra. Se é um momento livre, você escolhe uma palavra. Se é um momento litúrgico como esse, a palavra já foi nos dada. E não poderíamos ter um texto melhor para refletir o nosso amor por Ele, o amor dele por nós, em nós, através de nós, apesar de nós, para as nossas famílias. Pedro é o único dos apóstolos que Jesus o chama 2 vezes para segui-lo. Segundo os estudos bíblicos, nós vemos que aquela primeira chamada lá na vocação original de Pedro, segue-me e eu farei de vós pescador de homens. O nome dele era Simão, e durante a caminhada Jesus muda o nome. Tu és Pedro. É quando Jesus pergunta quem ele era. Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, porque não foi homem ou mulher que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ali Jesus muda o nome de Simão para Pedro. Nomes na Galileia, os hebraicos, que começam com a letra S, são nomes com facilidade de mover, principalmente Simão, Simão, Saulo, Saulo, tudo com S. P são nomes pesados, não é? Que para a língua grega é o pi, Kéfas, não é? Então Simão vai para Pedro, Saulo vai para Paulo. Então Pedro já não era mais uma maçaneta, Simão é como se fosse uma maçaneta, não é mais algo que se move, é algo sólido. Só que Pedro, ou Simão Pedro, ele acompanhava Jesus, mas ele era um homem muito firme, e na cabeça de Pedro nem tudo mudou. Ele começou a enxergar o Cristo do modo dele, e não do modo com Cristo se revelava, e ele confundia o bom com o bem. Jesus, ele buscava o bem, e Pedro buscava para Jesus aquilo que é bom. Onde que está isso? Quando Jesus diz o seu motivo de ir a Jerusalém: lá eu vou ser morto, vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. O que Pedro faz? Ele chama Jesus no cantão e repreende Jesus: Deus não permita que te aconteça uma desgraça dessa. Porque os discípulos estavam alegres quando eles ouviram a notícia que Jesus estava indo para morrer. Eles ficaram tristes, desanimados. Aí Pedro disse para Jesus: não fale essas coisas, nós esperamos outra coisa. Aí Jesus vai dizer para ele: vai para trás de mim, Satanás. A Bíblia vai para longe, mas a tradução exata é vate retro Satanás, vai para trás de mim, você vai seguir os meus passos. Então veja, qual a diferença de bem e bom? Nem tudo aquilo que é bom faz bem, e nem tudo aquilo que faz bem é bom. Jesus buscava o bem, e nem tudo aquilo que faz bem é bom. A cruz é um bem maior, mas está longe de ser uma coisa boa. Ninguém quer deitar numa cruz, mas Jesus deitou porque ele procurava o bem. Pedro procurava para Jesus o que era bom. E o que era bom? Que Jesus não morresse. Mas nem tudo aquilo que é bom
faz bem. Essa é a dificuldade. E o evangelho continua. Pedro é aquele que toma a palavra na Santa Ceia e vai dizer para Jesus: não, nós vamos contigo, nós vamos morrer contigo. Aí Jesus: vocês vão morrer comigo? Pois eu lhe digo, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu estou fazendo essa história para chegar no evangelho, para você entender a coisa. Você vai me negar 3 vezes. E ele o nega. Quais são as 3 negações de Pedro? Você não andava com ele? Não. Você não era um dos dele? Não. Você fala como ele? Não. Pedro nega o seguimento, Pedro nega a identidade, Pedro nega a filiação. As 3 colunas do discipulado. E depois daquele momento, Pedro chora amargamente, vai dizer a Bíblia. E por que Pedro chora amargamente? Não é só porque ele traiu Jesus, é porque naquele momento, quando Pedro trai 3 vezes, Jesus o vê, e Pedro olha nos olhos do Senhor, e o olhar de Jesus para Pedro não mudou. Apesar da negação, Pedro continuava o amando. Assim, meus irmãos, acontece com aquele que decide santificar a sua casa. Quantos filhos não maltratam os pais? De maneira especial, muitas vezes, a própria mãe. Vem aquela dor, talvez o filho não saiba, mas a mãe fica chorando às escondidas, triste às escondidas, mas depois ela lava o rosto e continua lavando a roupa e preparando o café e arrumando a casa. E mesmo depois da brutalidade, quando o filho olha para o olhar da mãe, apesar da tristeza do ocorrido, o olhar não mudou. Quando se ama, se vê além. Jesus, quando olhou para Pedro, ele sabia que a história não terminava ali. Talvez para Pedro sim, mas para Jesus não. E depois da ressurreição, Jesus aparece durante 40 dias. É a chamada quaresma da alegria. O cardeal, agora cardeal, Raniero Cantalamessa, ele fala muito sobre a quaresma pré-pascal e a quaresma pós-pascal. Ele está coberto de razão quando ele diz que a igreja colocou muito o seu olhar na quaresma que precede a Páscoa, mas não incentivou os fiéis a viverem a quaresma que vem depois da Páscoa, a chamada quaresma pós-pascal, que são 40 dias também. A Bíblia diz que Jesus apareceu durante 40 dias, e todos os senhores já sabem que na Bíblia o número 40 é um número altamente simbólico, é um período de transformação, de revelação, de intimidade, de purificação, de reavivamento. Tanto é que muitos de vocês já fizeram a via sacra, sim ou não? Sim. E muitos aqui nunca fizeram a via lutis, sim ou não? Nem sabem o que eu estou falando. Esse é o problema. Porque se existe a via sacra, que é o caminho que levou Jesus até o sepulcro, a última estação é a ressurreição, mas na Semana Santa não se reza, termina na 14ª, nós temos a via lutis, que são as estações da luz. A primeira é a ressurreição, continua na via sacra, tem a aparição a Maria Madalena, aparição aos 12, o perdão, aparição a Tomé, a pesca milagrosa, o primado, e daí por diante. Então depois procurem, tem até as estações, não é? Procure lá na internet, via lutis, escreve lucis, né? L-U-C-I-S, via lucis, é lutis que fala. Você vai ver lá as 15 estações. Então veja, meus irmãos, como que no tempo da quaresma, e isso não é negativo, isso é bom. Não é diminuir um para incentivar o outro, é manter a primeira, mas olhando para a segunda. Veja no tempo da quaresma, fale a verdade, pelo menos aqueles que vivem a quaresma, né? Como que a gente reza mais? Muitos acordam de madrugada para rezar terços, não é?
Muitos fazem a via sacra. Nesse tempo eu não bebo, eu não como isso, eu não faço aquilo. É o tempo de mortificação, de jejum, de esmola, de oração. Mas aí vem o tempo da Páscoa, que é a quaresma pós-pascal, que vai da ressurreição à ascensão, que é domingo passado. E muitas pessoas vivem sem achar muita graça. Parece que a quaresma muda muita coisa e a Páscoa a gente volta ao normal, sendo que a Páscoa, que é o momento do extraordinário, a quaresma é tempo do plantio, a Páscoa é tempo da colheita, mas vale o fruto que é a semente. Então nós estamos neste tempo maravilhoso, que encerrou domingo, agora já com as vistas em Pentecostes, e é nesse tempo de 40 dias que acontece o evangelho que nós ouvimos. Pedro, que é chamado pela boca de Jesus de Simão por 3 vezes, olha o mistério aí. Jesus não fala Pedro, ele pergunta Simão. Por que Simão? Porque a primeira vez que Jesus encontrou com Pedro, ele estava pescando, e agora acontece a pesca milagrosa. Ele está recomeçando com Pedro. Ele vai fazer a proposta de novo, a proposta do seguimento, mas que tem que ser agora firmada no amor. O não foi lido no Evangelho, mas os versículos anteriores, Pedro diz assim: eu vou pescar. E os discípulos: nós vamos contigo. Não pescam nada. Aí aparece Jesus da praia. Eles acham que é um olheiro. O que é isso? Era uma profissão que tinha na época, ganhava pouquinho, mas ele pelo menos tinha o trocado dele, porque não era, vocês sabem que o lago de Genezaré é o mar da Galileia. O mar da Galileia não é um mar, não, é um lago enorme, mas de tão grande parece um mar, mas é um lago. E os olheiros ficavam na praia, e eles viam aonde que a água tinha uma ondulação diferente. Ali estavam os cardumes. Então esses rapazes lá da praia, eles ficavam apontando aonde eles deviam jogar a rede. Quando os pescadores voltavam, davam para eles alguns peixes, alguns trocados. Eles viviam disso. Então Jesus, quando está na praia e ele manda jogar a rede para a direita, no primeiro momento eles acharam que era um olheiro, um daqueles que ficavam na praia vendo aonde o cardume estava. Quando acontece a pesca milagrosa, não é Pedro que vê, é o discípulo amado. Ele vai dizer: é o Senhor, Dominus est, é o Senhor. Pedro, ouvindo falar que era o Senhor, olha, há um mistério. Ele veste a roupa e se lança no mar, porque ele estava nu. Agora temos que entender o nu. O judeu não fica nu. Quando você lê os textos gregos, que os gregos corriam nu, é nu mesmo, peladão, sem nada. Para o judeu, o termo nu significa ele está nu, apenas com um soldário. Que pano que é esse? É o que seria depois a cueca. Eles tinham um pano branco, passava no meio das pernas, rodava e amarrava aqui. Ficava tipo uma... Vocês já viram em filme? Né? Tipo um fraldão. Então Pedro estava com esse fraldão. Eles não ficavam pelados, né? Imagina o pessoal na praia vendo os pessoal tudo nu. Que praia de nudismo que é essa, não é? Então o nu é que ele estava com esse fraldão. Só que aqui tem um mistério. Quando, não sei você, mas eu, quando vou nadar na praia ou numa piscina, a gente tira a roupa para nadar, sim ou não? Você não chega na praia sem nada, agora eu vou nadar, deixa eu colocar a roupa. Não, Pedro faz o contrário. Ele coloca a roupa e pula no mar. Nós tiramos a roupa e pulamos no mar. Então você entende que o texto, claro, pode se referir à túnica dele, mas o texto não se refere primordialmente à túnica de pano. Mas quando Pedro ele veste aquela roupa e ele se lança ao mar, é a roupa da fé. Naquele momento Pedro acredita que é o Senhor. Porque se você ler o texto paralelo a esse, que foi lido no domingo de Páscoa,
Maria Madalena chega e diz: tiraram o Senhor do sepulcro e não sei onde o colocaram. O texto diz que saiu Pedro e o discípulo amado. O discípulo amado chega primeiro, não entra. Pedro entra, olha o texto, é assim: Pedro entra, ele vê os panos de linho no chão, o pano no rosto, não com os panos, mas dobrado à parte. Entra o discípulo amado, ele viu e creu. Vocês lembram do texto? O texto não diz que Pedro creu, está escrito que o discípulo amado creu. Quando é que Pedro acredita? Quando ele veste essa roupa. E o texto é paralelo com Pedro andando sobre as águas, que todos conhecem o texto. É um fantasma, sou eu, se és tu, manda que eu volte ao encontro, vem. E Pedro vai andando, duvida, começa a afundar, mas ele deu uns bons passos ali. Neste evangelho, Pedro não anda sobre as águas, mas ele vai até Jesus nadando. Repita comigo: o importante não é como, mas é ir. Não importa como que você vai a Jesus, importa que você vá. Pedro foi certa vez andando, agora ele sabe: eu não vou andar, então eu vou nadando, mas vá. E Pedro vai. Aí começa o evangelho. Quando Pedro chega, Jesus pede o que ele oferece: traga aqui um peixinho. A Bíblia diz que Pedro puxou uma rede com 153 peixes. Interessante essa passagem, porque lá atrás tinham muitos pescadores, não conseguiram puxar a rede, quase que a rede arrebenta, pediram outros que ajudassem. Olha o peso. Agora Pedro sozinho puxa a rede toda. De onde vem essa super força? É para nós entendermos que Pedro ali é o primo inter pares, é o primeiro entre os irmãos. Pedro tinha uma primazia que os outros não tinham, e 153 peixes era na época o número de peixes catalogados que havia no lago de Genezaré, o mar da Galileia. É como se milagrosamente aquela rede de Pedro pescasse um peixinho de cada espécie, o que é impossível, mas é para dizer que Pedro, à frente das ovelhas e do rebanho do bom e belo pastor, estaria reinando sobre todo o mundo conhecido, sobre nós, simbolizado pelos peixes. Mas a coisa fica bonita agora, e atenção que eu entro na sua casa. A Bíblia, meus irmãos, não foi escrita em português. Então a pior coisa que alguém pode fazer na vida é ficar lendo Bíblia em português e interpretando do seu jeito. Por isso que o estudo sério da Escritura fosse claro. Eu não vou exigir de vocês uma exegese hermenêutica como nós que estudamos para isso, mas toda a Bíblia que vocês adquirem, veja o rodapé. Aquele rodapé, ele não está ali apenas explicando o versículo. Tem gente que fala, leia o rodapé, não é a função do rodapé explicar versículo algum. A função do rodapé é de contextualizar o versículo na língua que ele foi escrita, que quando vem para o português não tem como traduzir ao pé da letra, senão a gente não entende. Então o versículo serve para isso. Você lê o texto, lá embaixo ele está, do hebraico, a palavra tal simboliza tal, a expressão tal fala sobre isso. E o texto que nós escutamos, ele é muito rico, mas sou eu que estou falando. Mas quando ele vem para o português, eu acho que ele fica muito pobre, porque se perde a diferença dos amores. Porque a gente fala aqui no português, eu amo, não é? Aí você fala aí, coitadinho, a mulher fica falando pro marido, né? Amor, eu te amo. Aí o bonitão responde, eu também. Cuidado, viu? O marido tem que responder, eu também te amo. Que se ele fica só no eu também, o que está por trás aí? Vou te explicar. A mulher fala assim, amor, eu te amo. Ele diz, eu também me amo bastante, eu me adoro, eu sou o cara. Não, tem que ter a definitiva.
E quando você lê o texto, Simão, tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Tu me amas? A gente não vê o que está acontecendo ali, porque no português não tem outra palavra para o mesmo sentido, e no grego tem. Quando eu falo amor de Deus, é ágape. Quando eu falo amor de amigo, é filia. Quando eu falo amor de homem pela mulher, é eros. E nós temos várias categorias do amor. Português é tudo amo, tanto que você diz: eu amo meu filho, eu amo tomar açaí, eu amo meu pet. Agora tá amando mesmo, né? Tá amando mesmo. Eu amo meu pet. Então tudo entra no amor. Quem ama criança? Eu. Quem ama batata frita? Eu. Quem ama andar de carro? Entendeu? Não temos verbos diferentes de amor para cada um. Agora você vai entrar no texto e vai entender o que acontece. Já disse que Jesus não diz Pedro, ele diz Simão, porque ele volta no início. Pedro foi visto pelo Jesus a primeira vez pescando, e Pedro é visto novamente pescando. Mas por que Jesus tem que voltar ao início? Porque Pedro voltou. Pedro disse: eu vou pescar. Ele não tinha nada que pegar vara, ele tinha que esperar o Senhor, porque Jesus disse para o cara: eu farei de vós pescador de homens. Larga isso aí. Ele larga. Como a coisa não aconteceu como esperava, ele volta. O que você faz na sua vida quando as coisas não saem do seu jeito? Você persevera? Você busca um outro caminho? Ou você desiste e volta atrás? Nós estamos vivendo uma época, infelizmente, de pessoas fracas. A geração de hoje, claro, há exceções, mas a grande geração de hoje, infelizmente, de 2000 para cá, e não sou eu que estou falando, é a psicologia, e entre ela positiva, que essa geração chama floco de neve. O que é a geração floco de neve? Muito instável, muito carente, muito fraca, não sabe resolver problema, tem tudo, mas não é feliz, não é? Eu lembro, eu já vi, não é na minha família, mas adolescentes levando de manhã para a escola, abre a geladeira, tem fruta, tem mamão, tem banana, tem leite, tem café, tem até um resto de coca de ontem, tem comida francesa, restou de ontem, sempre tem comida francesa, né? Restou de ontem, o restinho de ontem, tem ovo, tem pão. O que o rapaz diz? Vou para a escola com fome, não tem nada para eu comer. Se na casa de você não aconteceu, a sua casa é exceção, porque os pais estão trabalhando para dar o melhor, mas a molecada não está mole não, viu? Meu filho, hoje a verdade é uma só: ninguém quer viver a condição financeira que tem, todo mundo quer ser rico, e os que não são, exigem dos pais uma vida de rico. Ô pai, eu sei que o senhor é um trabalhador, a mãe aqui não tem um salário grande, mas eu queria um celular, o senhor me arruma um celular? Qual, filha? Não, pode ser essa aqui, essa. Não, eu quero o iPhone 16. Olha, meu filho, mas está no 14, então não me dê ainda, deixa sair o 16. Não quer saber de preço, não quer saber se é 8 mil, se é 12 mil, se é 14 mil, quer aquele. Por quê? Porque acostumaram com uma geração fácil. Quem nasceu na década de 70, 80 e no meio de 90, foi uma geração que foi forjada, difícil, tinha pouca coisa. Tanto que eu sigo no Instagram vários perfis dos brinquedos da década de 80. Cara, os meninos de hoje não sabem o que é, mas eram os melhores. Me desculpa a juventude aí, mas quem perdeu a década de 80 e 90 perdeu as melhores décadas da vida. Nenhuma chega no pé. Tínhamos poucas coisas, mas éramos muito mais felizes. Brincávamos na rua, andávamos de conga, não é verdade? Íamos à escola, aquela merendeira, aquele buraco, a tampa vermelha, a tampa da garrafa era o copo, sim ou não?
Estou mentindo? Usávamos uniforme. Eu tinha um sapato social 752, lembra disso? A minha escola exigia o inferno aquele sapato. Ele não acabava, vulca-braço, não acabava. Aí a hora que ele arrancava a sola, eu falava: graças a Deus, vou ganhar um sapato novo. Minha mãe: não, vai lá na praça, leva no sapateiro. Vocês não conheciam, mas existia uma profissão chamada sapateiro. Eles arrumavam tudo. Fala com o sapateiro: minha mãe pediu para você colocar uma meia sola. Ele trocava a meia sola e o sapato voltava novo. Eu: que ódio, não é? Tinha essas coisas. Vocês acham, gente, que a gente bebia guaraná todo dia? Era só em festa. Hoje eu vou te contar, o povo tá munheca de samambaia, viu? Você vai em aniversário, aqueles bolo michuruca desse tamanho, não é? Redondo. Na minha época era um exagero. Aquele glacê quase quebrava o dente da gente. Doce, não é? Festas assim mais humildes e o povo comia. Não sei na sua época, os mais com dinheiro tinha que pôr alguém no portão, que ia todo mundo, penetra não faltava. Pensando: meu só para comer. Hoje você faz tudo, ninguém come nada, chatice danado. Eu não como doce, eu não como carne, eu não sei o que. Povo chato. Mas na nossa época era uma festa, né? E eu lembro da minha mãe me contando um caso. E por que eu valorizo isso? É uma história que ajuda você, pai. Aí, muitas vezes os pais pegam pesado na vida dos filhos, mas eles não veem que são eles que não estão educando. São eles que não estão educando. Eu não estou falando da escola do seu filho, porque você deve acompanhar o que ele anda aprendendo lá. Mas com muita tristeza eu falo: existem inúmeras escolas muito boas, mas a maioria está de mal a pior. Eles não ajudam os pais, eles deseducam. E as crianças voltam para casa rebeldes, enfrentando o pai, enfrentando mãe, não aceitam correção, estão certas. E por que eu sei dessas coisas? Porque o meu pai e a minha mãe contam. Hoje não mais, mas quando eu e meu irmão éramos pequenininhos, eu ali com 10, 11 anos, meu irmão com 7, 8, minha mãe contava inúmeros casos, e cada coisa que a gente pedia, ela contava uma história dela. Lembro como se fosse hoje. Eu, no meu tempo de estudante, não gostava, eu estou falando estava errado, isso aqui tem que gostar, viu? Eu não gostava muito de educação física, mas tinha que ir, correr para um lado, correr para o outro, e tinha time. Eu era ruim na bola, eles me chutavam, eu não queria chutar, mas tinha que jogar, senão tomava bomba. Aí saiu um time de basquete, né? Aí eu que tenho 1,90 m, falei: eu quero, vou jogar no time. Aí tinha os menorzinhos lá, eu fiquei na turma dos menores, só que tinha uns que era filho de médico. Eles falaram: o meu tênis, naquela época, hoje não, que é normal, mas quando saiu o tênis com amortecedor, era só rico que tinha. A gente ficava olhando: o que é aquilo? Uma bola de ar? Não, plástico. Aí os ricos: não, é amortecedor. Todo mundo. Que coisa, a gente não conhece não. Olha, que pobreza, né? A gente não conhecia amortecedor de tênis. Quando eu converso com os mais jovens e falo com eles assim: quando a gente tinha a idade de vocês, não existia celular. Eles perguntam para mim assim: vocês faziam o quê? É só o dedinho, ó. O que vão fazer? Tanta coisa que vocês não fazem. Mas é importante, papai e mamãe, duas coisas na família que muitos não fazem mais: contar a sua história de vida para os seus filhos, para que eles entendam que não é fácil. Eu, quando comecei a jogar, eu queria um tênis com amortecedor. Aí eu falei com a minha mãe: ô mãe, só me dá um tênis com amortecedor? Ela falou assim: não, o tênis não, mas um amortecedor de novo. Se você quiser, o amortecedor está aqui, ó, tadinho. Ela falou para mim: Christian, vem aqui. Eu entendo o que você quer, mas na atual condição minha e do seu pai, é um tênis muito caro. Isso é para pessoa que tem mais dinheiro. Mas deixa eu te contar uma história. Ela me contava: quando eu era pequenina, eu morava, ela sempre morou em Itaúna. Eu morava perto da Lagoinha, que é uma praça de Itaúna. Hoje é uma praça bonita, mas na época da minha mãe era como se fosse o fim da cidade. Eu estudava no estadual, na escola normal, e só podia entrar
com a sandália branca limpinha. Aí ela me contou. O que eu fazia? A sua avó, vovó Alice, punha a minha sandalinha numa sacolinha de plástico, na chuva, eu ia a pé. Aí a gente ia pisando em enxurrada, ia brincando, chegava na porta da escola com o pé todo vermelho. Aí eu tinha na mochilinha uma toalhinha, tinha uma torneira na porta da escola, a gente lavava o pé, enxugava com a toalhinha e punha a sandália. Terminava a aula, tirava a sandália, punha na sacolinha e corria para casa. Um dia eu corri, tropecei numa pedra, caí, a minha unha levantou. Eu olhei e falei, graças a Deus que eu não estou com a sandália. Se eu estrago a sandália, minha mãe me mata. A unha tem outra. Quando ela me contou isso, eu entendi. Falei, gente, eu não tenho esse tênis com amortecedor, mas eu tenho tantos outros sapatos e tênis. Minha mãe andava descalço. Olha aí. Aí eu entendo que para eles não foi fácil como é fácil para a gente. Os mais idosos aí, que tem a idade da minha avó, 60, 70, 80. Hoje a gente quer refrigerante, você chega num bar aí, me dá um guaraná, me dá uma coca. Pergunta para o seu vovô e vovó se eles tomavam copo o dia que quisesse. Era Natal, aniversário. Minha mãe tomava guaraná baré. Aqui tinha até um barézinho. E o baré era aquela garrafa de cerveja, pra você entender. Era uma garrafa de cerveja. Quando a minha mãe estava doente, ela estava na cama. A minha avó, quer alguma coisa, Ana? Baré. Tadinha, gente, olha, tinha que ficar doente. Baré. O baré. Aí minha avó falava, Bismarck, traz um baré pra Ana. Minha avó era nervosa, meu avô era uma bondade. Aí o meu avô comprava pra ela um baré. Você acha que a minha mãe queria abrir? Abre não. Traz pra mim um prego e um martelo. Lembra disso? Aí põe o preguinho, fazia um buraquinho pra ó. Ana Maria, por que você não tira a tampa? Porque o mamano dura a manhã toda, você abrir acaba rápido. Sabia que não tinha outro. Ô, gente, vai à festa hoje, olha a quantidade de refrigerante que eles jogam fora. Eu estou falando o que eu vejo, porque eu vou muito à festa, casamento, aniversário, eu vejo no fim da festa o pessoal dançando, pulando, eu olho nas mesas, tem vinho, tem champanhe. Patrícia? Patrícia, foi comigo numa dessa? Tinha vinho, champanhe, tudo para ir para o lixo, porque hoje é muito fácil. E os pais têm que contar que não era fácil, que não era fácil. E entre tantos casos, deixa eu contar um aqui, vocês estão no boa risada. Vocês gostam de rir, não gostam? Tá, eu estou vendo a cara de vocês. Vocês não falam mais, o olhinho está assim, ó. Conta mais, conta mais. Na época que a minha mãe era estudante, minha mãe está com 72 anos. Mandou um abraço para todos. Eu sempre a levo comigo, mas é porque segunda-feira agora a gente já viaja para Curitiba para gravarmos lá com o Manzotti. E ela fica muito cansada. Aí falou, mãe, não vai em Belo Horizonte. Eu não vou não, porque eu tenho que descansar sábado e domingo para pegar avião. É uma senhora, né? Não é uma cocotinha a mais. Eu tenho que estar o braço, ela anda devagarinho. De vez em quando eu ponho na cadeira de roda para andar mais depressa. Ela fica me xingando, fala que eu não sei corre dela. Fala, não, aqui é o cara, pode deixar. Quase que ela cai da cadeira de roda. Tem até um videozinho no meu Instagram dela xingando. Mas tudo bem, ela não veio, mas mandou lembranças para todos. Mas minha mãe, quando era pequenininha, a mãe dela disse assim, Dona Alice, minha avó, muito brava, ela foi professora e diretora. Ela falava, Ana, tem duas maneiras de você ficar nas melhores turmas: ser filho de rico ou estudar. Você sabe qual que é o seu caminho. Estuda, minha filha. Estuda, porque o seu pai é barbeiro e eu sou professora. A gente não tem dinheiro para bancar as turmas melhores. Hoje em dia diluiu muito isso. Hoje não tem mais isso. Está tudo misturado. Mas eu peguei isso no estadual. Existia, vamos supor, vamos pegar a oitava série. Existia oitava A, B, C, D, E. Os melhores alunos iam para A. Os que não cabiam na A, desciam para B. Aí C já é dos intermediários. D, E e F, joga onde põe. Eu lembro, sem falar nome, grandes professores de Itaúna, pessoas com mestrado, doutorado. Conheci a dona Dinalva,
Dona Luzia Santiago, Dona Miriam Costela Branca, uma mulher elegantíssima, Costelia Branca, não é? Eles chegavam no estadual, eles eram professores da rede particular, mas o estadual era uma escola renomada de Itaúna, era pública, mas tinha professores muito bons, então ela tinha muita fama. A gente tinha que fazer prova para tentar entrar lá. Foi onde minha mãe estudou e onde eu estudei. Lá a gente fala escola normal. Mas porque as outras são anormais? Não, é porque ela formava as normalistas, as irmãs de caridade, os magistério. Depois abriu para as outras turmas, né? Eu lembro professores que iam no estadual e falavam: ó, eu dou aula para sexta AB, sétima AB, oitava AB. Se quiser me contratar, bem. Se não for, eu não trabalho aqui. E eles contratavam. Então tinham professores das primeiras turmas e aqueles, coitadinhos, não conseguia dar aula, conseguia muita vaga, pegava as... Então minha mãe falava, ó, minha avó: Ana, estude para você ficar na A ou na B. Não é porque são os melhores alunos, para que você tenha os melhores professores. Então minha mãe estudava e ela sempre ficou na A ou na B. Só que tinha um problema: tinha muita gente rica na sala, e os ricos têm coisa que os pobres não tinham. E aqui o caso é da famosa soda limonada, que na hora do recreio sentavam os coleguinhas assim, e minha mãe levava limonada, os ricos levavam soda limonada, e eles abriam a garrafinha. Não podia levar, tinha que levar só a merendeira. Vocês lembram da merendeira, né? Ia bater na perna assim, tinha um buraco, a tampa, tá da minha mãe, do chapeuzinho vermelho. Aí levava. Aí os ricos iam abrir a garrafinha, fazia assim, ó. Tadinha, minha mãe abria a dela. Aí ela falou, tadinha, ela falou com os colegas assim: por que o vocês fazem barulhinho e a minha não faz? Eles falaram: é porque a nossa é soda limonada. E a minha? É limonada. E por que eu não tomo soda? Alguém falou: porque você é pobre. Tadinho, com uma criança pequenininha, ela saiu da escola chorando. Chegou lá, isso ela me contou. Chegou na casa dela, né? A minha avó: o que foi? A mãe dela, Alice: o que foi, Ana? O que aconteceu? Eles te bateram? Não, pior. Pior? Eles te roubaram? Não, pior, mamãe. O que foi? Conta pra mim. Eles me chamaram de pobre. É de pobre? Abraço a mãe, vamos chorar nós duas. Mas é pobre mesmo? Mas é pobre mesmo? Mas por que, Ana, que eles chamaram de pobre? É porque todo mundo leva soda limonada e eu só levo limonada. Oh, Ana, é porque limonada, soda é muito cara. No seu aniversário a gente vai comprar, no Natal, mas todo dia eu e seu pai não temos dinheiro, não. Eu sou pobre mesmo. E foi pro quarto. O meu avô, a minha mãe diz que eu sou o meu avô escrito. Falou: Christian, seu avô era risonho, contador de caso, fazia o pessoal rir. Não há lugar que o seu avô não estava, o povo não reuniu na mesa dele. Você é o seu avô. Então ele era muito simpático, né? Aí meu avô chegou: e aí, Alice? Cheguei do salão. A minha avó: você vai acabar com esse rebolado agora, não tem um problemão, viu? Ana tá chorando no quarto, tá chorando a tarde toda. O que aconteceu? Falaram que ela é pobre. Oh, meu Deus, a verdade dói, eu vou lá. Aí entrou, minha mãe estava lá deitada, não quis brincar com nada. Ô, Ana, pensa, papai, Deus abençoe. Seu dia foi triste? Foi. Eles me chamaram de pobre, papai. Minha filha, essa é a nossa verdade. Mas o papai veio te dar uma notícia. Qual que é a notícia, papai? A partir de manhã você vai ficar rica. Eu vou ficar rica, papai? Vai. Você vai levar todo dia soda limonada. Ô, papai, agora eu tô me sentindo rica. É isso. Tadinho, soda limonada é rica. Então tá bom. Meu avô sai do quarto, a Ana sai. Vovó! Eu falo vovó porque é minha avó, né? A mãe dela. Mãe, amanhã eu vou ficar rica. O papai falou que eu só vou levar soda limonada. E minha avó, muito nervosa: Bismarck, você é falador, viu? Você é falador, homem que fala. Onde você vai arrumar dinheiro para comprar soda limonada para Ana? Ele chama Bismarck. Deixa com Bismarck. Amanhã vamos acordar mais cedo. Tá bom. Minha mãe dormindo, minha avó acorda, meu avô:
pode fazer a limonada para Ana. Diminui no açúcar e dobra o limão. Tá bom. Minha avó, eu quero ver o que você vai fazer. Misturou, tá ótimo, põe na garrafinha. Aí falou com a minha avó, segura a tampa, tem que ser rápida. Ele pegou uma colher de bicarbonato. Meu avô, né? Não podia ser ninguém mais. Ele pega uma e fala, olha, eu vou julgar, você tampa. Porque o negócio, aí ele pega o bicarbonato, a minha avó, meu avô, põe na geladeira. A minha mãe acorda, bença, Deus abençoe. Papai, eu fiquei rica? Ficou. Papai falou, aqui filha, ó, soda limonada. O papai falou, mas tem um segredo, só abra na hora de tomar. Se você abrir antes, o gás vai todo embora. Tá bom, olha o que a minha mãe aprontou. Chega minha mãe na escola com os colegas dela, vocês vão ver hoje, viu? Eu sou rica também. Criança, né? Eu sou rica também. Fizeram a rodinha. Minha mãe falou assim, pode abrir a de vocês. Aí eles começaram. Tss, 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 tss. Minha mãe, agora sou eu. Todo mundo, nossa, que soda é essa? Minha mãe, é importada. Aí a ricaiada, nossa, eu quero, nossa, eu quero até açaí. A minha mãe, eu te dou da minha, você me der da sua. Minha mãe tomou soda limonada da ricaiada e jogou limonada com bicarbonato do povo, né? É uma história real que a minha mãe conta. Gente, olha, depois das boas risadas, mas que pobreza, hein, gente? Levar limonada com bicarbonato para dar aquelas bolinhas para minha mãe achar que era refrigerante. Por que é bom eu saber dessa história? Porque hoje, quando a gente toma refrigerante, e principalmente de limão, Sprite ou outro, eu lembro da história e falo, não mãe, como que hoje as coisas são mais fáceis, hein? A gente compra refrigerante, o Marcos é meu sobrinho, chega lá em casa, tem leite, tem chá, tem café, tem refrigerante, tem iogurte. Hoje a gente tem isso e não valoriza. Então é preciso contar a sua história. E além de contar a sua história, uma coisa que toda a família deveria fazer, não sei se você faz, olhar foto antiga. Claro, você vai ver muita gente lá que já morreu mesmo. Mas quando você olha uma foto antiga e você olha você no espelho, você fala, obrigado, papai do céu. Como que eu melhorei? Olha aqui. O meu pai, era moda, né, gente? Era moda. Meu pai, quando casou, em 74, ele casou com uma calça, primeiro, o blazer do meu pai, a gola dele vinha no mamilo assim, ó. Era moda, uma gola grande. E a calça era boca de sino para tampar o sapato. E o sapato tinha um salto alto, parece sapato de drag queen, não sei o que é isso. E o pessoal conta que o meu pai entrou no casamento assim, ó. Todo mundo, que é isso, amigo? Meu pai, hoje é ridículo, mas era a última moda. Quem tinha calça boca de sino, andava na rua jogando a calça assim, ó. Todos os rapazes tinham. A gente vê esse álbum, tá doido de lado, mas é cada foto mais estranha. Mas era a época. Minha mãe casou com um arranjo na cabeça, parece um macarrão caindo assim, ó. Ela falou que a madrinha que deu, porque era caro, ela queria esse. Você vê como que muda. Gente, agora depois das risadas, pensa. Você já mostrou para os seus filhos as suas fotos que você tem mais antigas? E claro, na nossa época não tirava muita foto, primeiro que não tinha. Aquele negócio de tirar foto para revelar, para ver uma tragédia. Era cada foto mais estranha que a outra, não é? Hoje não. Eu vejo meu afilhadinho, quando tiver a minha idade, ele tem filme dele, neném, ele aprendendo a andar, ele comendo, brincando com ele, tem vídeos e mais. Eu não tenho vídeo nenhum da minha infância. Quando eu lembro vídeo meu, foi da minha crisma. Eu já tinha 16 anos. Eu tenho algumas fotos seu pequenininho, e eu não gosto dessas fotos seu pequenininho, eu estou tomando banho. Isso é coisa de mãe.
A minha mãe, deixa eu mostrar o Cristo tomando banho. Aí abre, olha aqui, ele tomando banho. Mãe, salta essa foto. Não, deixa o pessoal ver. Olha o Cristo tomando banho. Olha o piu-piuzinho. Aqui ele está mostrando isso, mas ninguém quer ver. Não, nós queremos, vamos ver aí como que é o negócio, né? Isso é coisa de mãe. Vocês precisam ter caixa de foto em casa, abrir mais foto e desligar a televisão, largar celular. Mas os meus filhos não gostam. Não, eles não gostam de ver foto, mas toda foto tem uma história. Então comece a contar as histórias da sua família. E eu valorizo isso e, modéstia à parte, faço o que prego. Você que me acompanha no Instagram viu que eu estava há pouco no Paraná. Uma série de eventos lá em 9 cidades, cada noite numa. Uma casa, a casa do prefeito que me acolheu na cidade, eu acho que era Floraí, ou outra cidade ali, não me lembro o nome, não são as minhas cidades, mas a gente comeu lá, jantou. Aí a mulher, a primeira dama, falou assim: padre, vem aqui que o senhor vai gostar de uma coisa, eu quero mostrar só para o senhor. Eu falei: você vai querer mostrar só para o padre? Vamos lá. Na hora que ela chegou, acendeu uma luz, era uma parede com uma luz, com retrato. Eu postei no meu Instagram, quem me segue viu, retrato à vontade. Tem ela menina, o marido dela menininho, eles indo para Aparecida do Norte, só tinha base, só tijolo, aqueles ônibus antigos, eles tomando que sorvete. Você lembra que sorvete sai num parque de diversão assim, ó? Tem gosto de nada aquilo, mas fica fazendo assim, ó. Aí você fala assim: eu quero um de limão. Ele fecha a torneirinha e abre o de limão. Aí eu quero de groselha, fecha aqui e abre essa. É tudo a mesma coisa, né? Tem isso. E a família toda conhece a história das fotos. Falei: olha, se você não importa, eu falei com o casal, eu queria filmar para postar. Falei: não, pai, pode filmar. Aí eu fiz, falei: olha, gente, faça na sua casa a parede das fotos. E isso não é coisa de hoje, isso é coisa de ontem que ficou. Lembra a casa dos nossos avós? Tinha foto à vontade, que tanto ou na parede ou no móvel. Aí você chegava e falava assim: quem é esse aqui? Tinha uma história. Aí esse é marido dessa, que é pai desse, que é tio desse, que é tudo. Hoje em dia as casas não tem mais foto. Por que não tem mais foto? Porque não tem mais história. Um país sem passado é uma nação sem futuro. Uma família sem história é um futuro de desunião. Quer dizer, como que você vai manter a tradição da sua família se os seus filhos não sabem nem o nome dos avós, o nome dos bisavós? As suas histórias de criança, como meu pai e minha mãe já contou tantas. Então é preciso criar, porque isso cria laços de amor. Isso eleva o amor. Fala comigo, isso ô padre, o que é? Meus filhos não me amam. Não, eles amam o celular, que eles passam mais tempo com o celular do que com você. E quem deu o celular? Aí tem que perguntar, ele não trabalha, quem que deu o celular? Criança com 7, 8, 10 anos com o celular na mão. E a pergunta é: para que um pirralho desse tem celular? E tem que ser o caro. É só para fazer o que não deve. Tá joguinho, tá celular de jogo, celular mesmo. Eu conheço adolescentes de 11, 12 anos com celular com senha, perfil fechado, tem rede no quarto aberta. Depois é só não chorar o leite derramado. Depois que estragar, meu filho, não, padre, mas não, padre, meu filho tem internet aberta, eu confio no meu filho. Não, no seu filho eu posso até confiar, eu não confio que está do lado de lá chamando o seu filho para conversar. E não vigia, aí depois quando sabe, a coisa já está perdida. Então é preciso menos tela e mais mesa, conversa, colo, brincadeira, sair mais juntos, interagir com seu filho. Isso não começa aos 18 anos, começa de pequenininho. Vai deixando o seu filho crescer no seu colo. Ele, quando for homem, ele continua tomando bênção, ele continua sendo carinhoso, ele continua sendo presente. Isso é uma história que se cria, e essas histórias aumentam o amor, e nós precisamos aumentar o amor na nossa casa. O texto que nós ouvimos, Jesus quer saber o amor de Pedro. Tu me amas?
Será que a gente precisa perguntar? Será que a mulher precisa perguntar ao marido: amor, tu me amas? Minha mulher, tu me amas? Ô filhinho, você ama o papai? Hoje são os pais carentes. Você ama o papai? Não gosto de você não. Estou com depressão. Na época da minha mãe era diferente. Não sei se na sua era. Na época da minha mãe era assim: Christian, faz tal coisa. Eu vou fazer. Eu não gosto da senhora. Tinha que falar: senhora, você, o melato corrido. Eu não gosto de você. Quem falou que eu estou preocupado com isso? Eu não estou precisando que você me encosta não, mas que me obedecer você vai. E a gente obedecia. E quando crescia a gente amava. Hoje, quando é pequeno, não obedece, mas diz que ama. Quando cresce, você vê que nunca amou. Que é o que os filhos estão aprontando com os pais, eu não vou nem contar um soneto. Não estão nem um pouco preocupados com pai e mãe. Eu quero ser feliz, queiro ou não, a vida é o que eu escolhi essa, estou fazendo, não vou parar e dane-se vocês. A toada está essa. Então eu preciso de pequenininho ir formando. Então Jesus queria saber. Lembrei mais uma, para contar? Essa é de amor de homem e de mulher. Me ajuda aí, hein? Gente, levanta a mão para quem é marido aí? Marido. Tá bom. Agora olha para você ver. Quem é esposa aí? Cadê o seu marido? Pátio. Meu marido não reza. Viúva de marido vivo, né? Mas os homens que aqui estão, pais, namorados, cuidem da sua mulher. Prove para a sua mulher que você a ama, cuidando primeiro de você. Eu atendo muitos casais. Eu trabalho com casais, tem 17 anos, é muita coisa. Eu não sou casado, mas que ouve palestra fala: não, o Patrício já casou, não é possível. O senhor conta tudo do casamento, porque eu atendo casais. E o que as mulheres pedem para eu falar nas pregações quando tem homem? Eu vou falar aqui, porque as mulheres vão me agradecer. 3 coisas homem não pode ter: mau hálito, cc e chulé, pelo amor de Deus. Cuide de você. Mas isso é sério? Você está falando sério? Quem ama quer estar bem para o outro. É um direito do outro se sentir bem do seu lado. Eu viajo muito de avião, tanto que eu pego sempre janela, porque aí eu não fico no meio, porque eu gosto de dar uma dormidinha, e no corredor eu fico me esbarrando. Mas quando chega alguém do meu lado, eu olho a pessoa está limpa, está cheirosa, você faz até assim aqui, ó. Todo mundo gosta. Que bobagem, isso aí eu acho uma bobagem. Por isso que você está lá no tempo de frio, com a cabeça coberta, seu marido, ó. Credo bem, você não segura não? Não seguro não, por quê? Você segura? Eu seguro. Então segura mais esse aí, ó. Cuidado, isso acaba com o casamento, viu? Gente, saiu uma pesquisa agora na Inglaterra. Tem que ler essas coisas. Eu que prego a casais, eu leio muito, eu tenho caso para contar. Saiu uma pesquisa agora na Inglaterra, no início do mês. Os 3 motivos que mais separam casais: primeiro, traição; segundo, questão com dinheiro; terceiro, ronco. Olha aí. Quarto, falta de cuidado pessoal. Pessoa que fede. As mulheres falam: pelo amor de Deus, meu marido chega perto de mim e fala assim: me dá um beijo. Eu olho e falo: nossa, é meu marido, vem. Quando ele abre a boca, eu falo: misericórdia. Tem uma mulher que falou comigo: padre, depois que eu casei, minha mulher está rezando mais. Eu falei: glória, você está santificando a sua mulher. Mas qual é o tipo de oração? Padre, eu falei: não, para eu saber o teor, o contexto. Não, porque aquela noite que eu estou querendo mexer o doce, eu entro no banheiro, já tiro a minha roupa lá. Eu saio de cueca. Falei: mas que cueca? Padre, eu falei: não, meu filho, se for aquela cueca bege, com elástico relaxado, com um furinho na poupança,
e uma marca de xixi, não tem samba não. Olha, padre, é mais ou menos assim. E meia social, me ajuda aí. Me ajuda aí. Mas é mais ou menos essa toada. Qual que é a oração da sua mulher? Aí eu saio assim, ó. A minha mulher é deitada, ela levanta a medalha de São Bento. Eu falo, amém. Eu falei, meu filho, você sabe o que é que tem nessa oração? Não sei, eu vou rezar para você. Ela olha para você, ela reza assim: a cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás. É mal que tu me oferece. Estou fora, estou fora. Gente, brincadeira à parte, eu gosto de pegar na minha reta, mas tem que ser comigo. Não é mandar recado não. Tem que ser comigo. Casais que dizem assim: o Padre Christian deveria pregar para os casais só a vida espiritual, só a oração. Eu tenho uma lista de casais que rezavam demais e se separaram, porque tinham vida de oração, mas não se cuidavam, não cuidavam do outro, não tinha vida sexual, não passeavam, não se cuidavam. Aí, meu filho, o espírito não sustentou, porque eu tinha que cuidar do espírito, porque o corpo estava podre mesmo. Então essas coisas a gente tem que preocupar. Você na sua casa, zele por isso. Aí eu falava sobre o amor. A mulher pensou: meu Deus, eu estou me sentindo tão carente. Tempos que meu marido namora comigo, mas hoje vai ser. Um sábado à tarde, 5 horas da tarde, 41 graus, o marido deitado na cama, só de cueca, aquele ventilador velho. A mulher falou: nossa, eu vou deitar do lado dele. Ela foi, deitou só de calcinha, de sutiã. É, o casal, né? Isso aí tem que fazer mesmo. Ela deitou do lado dele e o marido só, ó. E ela assim, ó. Aí ela pediu: oh meu Deus, acorda o meu marido. Faça com que ele me veja, que ele me dê carinho, que ele me abrace, que ele me dê amor. E quem sabe hoje eu tenho uma relação, eu estou tão carente desse meu marido, ele não cuida de mim mais. Olha, o cara parece que deu uma despertada. Ele passou a mão na cabeça dela assim, ó. Aí ela: nossa. Ele acordou, graças a Deus. Qual foi as esposas aí? Qual foi a última vez que você dormiu no colo do seu marido, ele fazendo cafuné em você? Qual foi a última vez? Coitada, eu não vou falar não. Uma mulher falou comigo assim, ó: não teve a primeira, padre, como foi a última? Nunca teve. Nunca. A falta de carinho dos casais, não é? Aí o marido vai e passou a mão na nuca dela. Ela: tempo que não faz uma massaginha na nuca, delícia. Ele foi e passou a mão nas costas dela. Ela: ô papai, vai que eu tô na tua. Aí ele passou a mão no lombar dela, na região. Ela: oi. Aí ele parou. O cara olhou e falou assim: amor, continua, vai. Ele falou assim: não. Achei o controle, estava procurando aqui na cama o controle. Vamos ver um futebol aqui. Brasileirão! Ô, gente, me ajuda aí. Pelo amor de Deus. Gente, um casal que não se cuida é um casal manco. Um casal manco. E o amor verdadeiro, ele não é palavra, ele é atitude. Veja como no tempo do namoro eles estão preocupados em se agradar, não é assim? Lembra o seu namoro? É um tentando agradar o outro, ri de qualquer coisa, acha bonitinho. Depois que casa, acaba o brilho do matrimônio, porque não está se cuidando. Eu pregava lá no Paraná sobre o casamento vinho e o casamento vinagre. O que é o vinho? Quem entende de vinho aí? Quanto mais o tempo passa, quando eu estive na última vez em Portugal, eles me levaram lá na cidade do Porto, os melhores vinhos portugueses. Vinho do Porto, quem gosta de vinho aí sabe o que eu estou falando. Lá tem um vinho que você compra e você paga, por exemplo, um vinho, vamos supor, 40 euros. Então você compra o vinho. Aí eles vão falar quanto tempo
você quer que ele fique aqui na adega. 5 anos, eles multiplicam um preço por 5. Tem vinho lá que está lá há 40 anos, e só pode alguém da família de Iraú quem colocou. Eles falam que ele vai diminuindo, ele vira um melado. E aquele vinho do Porto meloso, um vinho de 400 ml, que dá 50 ml de melado, com um vinho você compra 40 do outro. Quanto mais velho, melhor. Tem casal que, pelo amor de Deus, gente, o vinho azedou. Como se chama um vinho que se azeda? Vinagre. E eles não têm uma vida de vinho, eles têm uma vida de vinagre, uma vida sem alegria, uma vida sem paixão, uma vida sem cuidado, uma vida sem espiritualidade, uma vida sem passeio, uma vida sem riso. Uma pesquisa norte-americana de 2013, o que mais mantém casamentos nos Estados Unidos é a capacidade de rir juntos. Ser casal feliz, de alto astral, não reclama da vida, ri, passeia, não é? Então é preciso se cuidar do outro. E finalizando, voltamos ao texto. É muito difícil o ser humano fazer o que Jesus fez, e devemos aprender com ele a fazer. Olha o segredo aqui. Voltemos ao texto e aos verbos usados. A palavra já disse, é Simão. Ele não diz Pedro, que ele está recomeçando. E ele pergunta assim, atenção, eu vou traduzir como se fosse um português forçado para me entenderem. É como se Jesus falasse com ele assim: agapasmé. Ele respondia, filioté. O que é isso? Agape, amor total. É como se Jesus perguntasse assim para Pedro: Pedro, Simão, você me ama como eu te amo? Aí Pedro respondia: não consigo, como você me ama, eu não dou conta, mas eu te amo com todo o meu amor. Ágape é aqui, filia é aqui. Amor filial é amor de amigos, amigos que se tratam como irmãos. Filia, amor profundo. Amor ágape é o amor total até a morte. São 3 perguntas, então entendam. Primeira pergunta: agapasmé, filioté. Agapasmé, filioté. Filiomé, filioté. O que Jesus faz? Você me ama com meu amor? Não consigo. Eu te amo com o amor que eu dou conta. Você me ama com meu amor? Não consigo. Eu te amo com o amor que eu dou conta. Aí Jesus muda o verbo. Ele não pergunta mais agapas, né? Pergunta filiomé. Filiomé. Então você me ama com o seu amor total? Com esse amor eu amo. Gente, o que Jesus fez? Jesus aceitou o amor que Pedro tinha para dar. Pedro não tinha ainda o amor que Jesus queria que ele tivesse, mas Jesus já aceita o amor que Pedro tinha. Aí Jesus vai dizer: quando você era jovem, você andava para onde queria. Quando fores velho, outros te levarão. Jesus está falando de quê? Da morte de Pedro. Como que Pedro morreu? Crucificado. Como? De cabeça para baixo. Isso não é história, isso é fato histórico, isso é real. Quando eles estavam crucificando Pedro na cruz e o colocaram de cabeça para baixo, sem falar nada, o que Pedro gritou? Eu te amo com teu amor. O Senhor morreu por mim e eu estou morrendo por ti. Jesus sabia que Pedro chegaria a dar a vida por ele, mas aceitou Pedro com o amor que ele tinha. Como que terminou o evangelho? Quem prestou atenção? Jesus olha para Pedro e fala o quê? Segue-me. Porque foi o único discípulo que Jesus chamou 2 vezes. Por que ele chamou Pedro agora? Porque só agora Pedro está pronto para ser realmente o apóstolo que Jesus precisava que ele fosse. Porque é muito fácil quando você pergunta para alguém aqui: você me ama? Amo. Mas qual a intensidade do seu amor? Jesus tinha o ágape, Pedro tinha o filia.
Jesus aceitou o amor que ele tinha, mas na caminhada ele conseguiu. Gente, o que tem a ver isso com a nossa família? É minha última colocação. O que tem a ver isso com a nossa família? Sabe qual é o grande problema das nossas famílias? Exigir do outro o que ele não pode nos dar. Eu quero começar com os filhos que aqui estão. Para você amar mais o seu pai e a sua mãe, tire da sua cabeça o pai ideal e a mãe ideal. Você não tem o pai ideal, você não tem a mãe ideal, como eu também não tenho. Então eu tenho que amar o meu pai real, a minha mãe real. Mas eu queria que a minha mãe fosse assim. Mas essa é a sua mãe. Eu queria que o meu pai fizesse isso, não fez, mas este é meu pai. Quando eu começo a olhar para os dois e digo para mim, eu olho para o meu pai, para minha mãe, e eu digo, isso resolve tanta coisa, isso cura tanta ferida. Quando eu conseguir falar para mim assim, Christian, o seu pai e a sua mãe, minha mãe hoje é uma outra mulher, né? Convertida, prega a palavra, quem me acompanha conhece, Ana Maria, tem um programa lá com o Padre Manzotti, uma mulher cheia de Deus, mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Ela conta sem vergonha, porque ela se converteu de verdade. Quando a minha mãe se separou do meu pai, eu era acólito na Matriz de Santana, e a gente morava na casa da Itaunense, o portão ficava sempre aberto. Eu ia na reunião de acólito, eu chegava, estava o portão trancado, falava, que estranho, minha mãe não tem casa não. Aí eu abri o portão, abri a porta de casa, tinha um homem passando corrente de cueca. Eu falava, eu fingi que não via, ia lá para o meu quarto, o cara ia embora, minha mãe acordava, Cristo, estava ali tirando uma soneca, vou fazer café para a gente. Eu com 12, 11 anos, eu não sabia como, não é? Mas aquilo a gente sofria, e não foi um não, quer dizer, quem vê a minha mãe hoje, uma mulher que vive para Deus, pregando o evangelho, ela se converteu, ela mudou de vida, e eu quando lembro dessa história, eu não lembro com dor mais, porque eu fiquei muito tempo sem falar com ela, com raiva. Lá dentro de casa, eu e o meu irmão menor, eu querendo separar, a minha mãe se falou do meu pai, colocando um homem aqui dentro de casa. Eu entendi que a minha mãe não fazia por mal, e ela não me ofertava o que eu queria, não é porque ela não queria, é porque ela não tinha. Minha mãe só ofertou para mim o que ela tinha, e eu queria coisa que ela não tinha. Quando eu comecei a entender que ela foi a melhor mãe que ela deu conta de ser, eu parei de ficar com a mãe ideal e comecei a amar a mãe real. E quando eu comecei a amar a minha mãe como ela era, ela começou a virar quem ela não era. Mais carinhosa, se converteu, buscou mais a Deus. Pronto, e a vida dela, há anos, graças a Deus, é para pregar a palavra também. Meu pai, muito bom, honesto, não fala alto, nunca vi ele gritar com a minha mãe, eles se separaram. Meu pai, modéstia, era um gentleman, muito formal, não é? Mas ele era formal demais. Eu não me lembro dele ficar beijando eu e meu irmão, pegando a gente no colo, brincando com a gente. E era o que eu queria, porque eu vi os outros pais brincando com os filhos. Aí eu aprendi o quê? E quem me ensinou foi minha mãe. Minha mãe falou, Christian, você pega muito pesado com seu pai. Falei, mãe, mas meu pai não tem uma demonstração de carinho, ele não beija a gente, ele não brinca com a gente. Ele falou assim, Christian, eu tenho um irmão que é Paulo, meu tio já morreu também. E ela contava, o meu avô, que é o seu avô Bismarck, pai da minha mãe, colocava eu no joelho, Paulo no outro, segurava as nossas mãos e ficava de trenzinho assim, ó. A gente ficava, crescemos no colo do seu avô, colo da sua avó. O seu pai, olha para você ver, é o 14º filho de 17, lá em Maravilhas. Meu avô até brincava, né? A gente ri, mas a minha avó brincava quando ela era viva, era um saindo, o outro entrando. Ela engravidava no resguardo, gente. Eu achei que é isso, 17 filhos. Aí minha mãe fala, Christian, você acha que a sua avó colocava 10 filhos numa perna e 7 na outra? Ou a sua avó, o Mira, com o seu avô Joaquim, eles se preocupavam com uma coisa só, dar de comer. É ou não é?
pessoal da roça. Então ele trabalhava. Você acha que o pai do meu pai ficava brincando com os 17 filhos? Era no chicote, tinha que obedecer para dominar 17 meninos. A minha avó estressada, trabalhando, ralando mandioca, fazer farinha. Aí a minha mãe pergunta: agora, Cristian, você olha para o seu pai, que não teve nada disso na infância dele, e você cobra que ele não te dá? Ele não recebeu, como que ele vai te dar? Ele não sabe o que é. Aí eu comecei a olhar para o meu pai de uma outra maneira. Não é que ele não quer me dar, ele não... Vocês estão entendendo a reflexão? Quando eu entendi a minha mãe e quando eu entendi o meu pai, quem foi que mudou? Eu que mudei. Hoje vou na casa do meu pai, levei ele em Maravilhas na casa das minhas tias, pego ele para almoçar. Quando ele está internado, eu pagava um motorista para levá-lo, então para não precisar ir de ônibus. Ele não sabe, paguei medicamento, ajudo, pergunto como está, ligo. Quer dizer, pô, Cristo, mas o seu pai nunca te deu o que você dá para ele hoje. É porque ele nunca recebeu o que eu recebi. Então não é a mudança, não é do seu pai e da sua mãe para você, é de você para o seu pai e para a sua mãe. Quando você olhar para o seu pai e para a sua mãe e ver uma mãe estressada, nervosa, ou um pai seco, grosso, lembra, eles foram crianças um dia, eles foram pré-adolescentes, eles foram jovens e tiveram os traumas dele. E quando a pessoa casa, ela leva essa mochila para o casamento. Não há escola para ser pai e mãe, não é verdade? Aprende na vida, aprende na vida. Como nós, né, padre? O seminário que a gente faz nos dá muito ensinamento, muita teoria, mas a gente sente que quer ser padre mesmo é quando o bispo joga na paróquia. Aí você pega o boi pelo... Então ali que eu vou ter que ver como que a coisa é. Ninguém treina para ser pai e mãe, você aprende fazendo. E tem pai e mãe que não consegue muito bem porque ninguém fez para ele. Então isso a gente tem que levar para a nossa vida. Eu queria o amor aqui, ó, mas só tem esse amor aqui. Eu aceito o seu amor, eu aceito o seu amor. Vocês vão até rir. Sabe qual que era a preocupação do meu pai quando ele separou? Que a gente não comesse sem bife. Olha a cabeça dele. A gente querendo tanta coisa, é preocupado com bife. Aí o dia que ele saiu de casa, minha mãe conta. Se Deus quiser eu vou trazê-la para ela dar um testemunho dela aqui. Minha mãe fala que o dia que ele saiu de casa, eles conversaram, não teve briga nenhuma. Ele falou assim: Ana, eu vou te pedir uma coisa só. Minha mãe achou uma coisa importante. Fala, Emílio, o que você quer? Não deixe os meninos comer sem bife. A minha mãe, mas está brincando comigo. Tanta coisa para falar, ele está preocupado com bife. Mas aí você vai na história dele. Porque ele disse que ele começou a comer carne mesmo. Ele tinha 14 anos, ele passou anos só com ovo. Uma família paupérrima que fazia, que cuidava de galinha. As galinhas não podiam comer muito, porque elas tinham que botar. Então era ovo de manhã, ovo no almoço, omelete à noite, ovo mexido, ovo cozido. Ele falou que eu não aguentava, filho. Ele falou assim: um dia eu vou trabalhar, eu vou comer carne todo dia. Aí a família foi melhorando, começou a comer carne sábado, depois sábado e domingo, depois quarta, sábado e domingo. Hoje eu como todo dia, né? Ele falou que quando ele começou a comer carne todo dia, ele falou: agora sim eu sou feliz, carne todo dia. Ou como que o meu pai mostrou que ele me amava e amava o meu irmão? Dá bife para eles. Por quê? Porque ele não comia bife, gente. Você entende o bife? O que o bife no prato está falando para mim? Eu te amo, meu filho. É o jeito dele. A gente tem que descobrir como que o outro consegue nos amar. Como que o outro, onde que está o outro nessa escala de amor? Mas a gente tem que aceitar o amor do outro naquilo que o outro me dá. E a gente cobra mais, exige mais, grita, critica, exige, e o outro está ali ofertando o melhor e você não aceita. Aprendamos com Nossa Senhora, o altar tão bonito, tão singelo, a Mãe de Deus. Quando o anjo disse que ela deveria fugir para o Egito, e disse para José, não foi? José disse assim: ô Maria, eu imagino se fosse a mulher de hoje, hein? Nem todos, mas uma maioria aí, me ajuda aí, hein? José, pegue a mãe e o menino e fuja para o Egito, eles vão tentar matar o menino. José disse: Maria, o anjo apareceu para mim,
nós temos que fugir para o Egito. Herodes vai tentar matar o menino. Eu vou arrumar uma condução. O que Maria pensou? Nossa, o que eu quero? Eu quero uma carruagem com ar condicionado, com frigobar, banquinho para eu pôr o pé para não inchar, um bercinho para Jesus e 4 cavalos manga-larga machador. Gente, é isso que toda mãe queria, porque ela queria conforto para ela e para o neném. O que São José apareceu? Puxando o quê? Um burro, um jumento. Leia a palavra de Deus, se Nossa Senhora fala com ele: mas pelo amor de Deus, José, um jumento? Você trouxe um, eu estou vendo 2. Gente, imagina hoje, se você tem que viajar e seu marido aparece com um jumento, hein? Você não vê Maria reclamando. Por quê? Porque ela sabia que aquele jumentinho era o melhor que José podia ofertar. Então ela aceitou o jumento. Lógico que tinha gente que viajava com muito mais conforto. Se José pudesse, ele tinha dado para Maria mais. O que ele não deu? Porque não tinha. O que Maria faz? Ah, não, aquele jumento não, eu vou a pé. Não, ela aceita o jumentinho, é o melhor dele. Se essa missa terminar e você a partir de hoje olhar para a sua namorada, olhar para o seu marido, para a sua mulher, para os seus filhos e ver que aquele pouquinho de amor, você queria tanto, mas aquele pouquinho de amor é amor, você vai começar a aceitar um pouquinho, aí ele vai crescer. Ele vai crescer. Eu falo isso na minha família. Meu irmão, muito honesto, trabalhador, puxou muito meu pai, caladão também. Eu, se não chego perto dele, abraço, beijo, pergunto como que tá, ele não mandou uma mensagem. Aí eu estou viajando há 15 dias, mando mensagem: e aí, Samuel, como que você tá? Ele manda uma figurinha assim. Eu falei: uma brincadeira, não escreve nada, não manda um áudio, né? Aí eu descobri, se ele não faz, quem que tem que fazer? Eu. Então eu abraço, eu beijo, eu fico mais perto, podendo ajudar, eu ajudo, mando mensagem. Quando eu falo assim: não, Cristo, você é meloso igual a mamãe. Mas quando eu não faço, ou eu chego com dor de cabeça e não faço, ele manda mensagem: ô meu irmão, eu te vi hoje meio caladão, você não conversou, está com algum problema? Está acontecendo alguma coisa? Aí eu respondo: você tá meloso, hein, Samuel? Aí eu vejo: você tá meloso? Gente, a gente transforma o outro, transformando quem? Então, meu povo, que este evangelho caia no nosso coração. Aquilo que Jesus perguntou para Pedro, Pedro disse: eu te amo, tu sabes tudo. Eu fico imaginando a cena, minha cabeça é um pouco criativa. Quando Jesus pergunta assim: Simão, tu me amas mais que estes? Quem estava no meio do estes? João, que não abandonou, que ficou com Nossa Senhora, que não fugiu. Tu me ama mais do que esses? Acho que João fez para Pedro assim, ó. Para. Aí Jesus responde: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Eu não sei se eu amo mais ou menos do que estes, mas o amor que eu tenho eu te dou. Pode ser pequeno, mas é teu. Faça isso. Ame a sua família enquanto você a tem. Eu sei, meus irmãos, que não é bom escutar isso, mas eu não vou mentir para vocês. A morte nos chamará um dia, e chamará também a tua família. Eu tenho certeza que antes de você morrer, você vai sepultar várias pessoas que você ama, e um dia eles vão chorar sepultando você. Estaremos na vida eterna, em nome de Jesus. Mas neste dia do sepultamento, todos nós vamos chorar. Jesus chorou a morte de Lázaro, o que dirá de nós? Só que há muita diferença entre você chorar de saudade, você chorar e pensar assim: vai fazer falta, vai ser difícil eu configurar minha vida sem essa pessoa que eu tanto amo. Mas uma coisa eu não carrego aqui, ó: o que eu podia, eu fiz em vida. Visitei, ajudei, cuidei e amei.
Essa pessoa está indo, mas ela sabe o tanto que eu amei. Por que tem tanta gente no velório que sofre além? Escândalo, pula em cima do caixão, derruba a coroa, aquela confusão. Isso não é amor, né, gente? Isso é remorso. Que a pessoa vê que acabou e ela queria falar, ela queria amar, ela queria cuidar. Então não seja com a sua família alguém que pensa que tem a eternidade. Você não tem a eternidade. Nós não vemos, mas quando Deus nos vê, Ele nos vê igual você vê um produto da prateleira. Você pega o produto e olha, tem a data de validade. Deus sabe qual é o meu último dia. Deus sabe qual é o último dia do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, dos meus sobrinhos, que certamente eu quero que seja depois de mim. Mas é um mistério a vida. Ô padre, e a nós cabe o quê? Nesse mistério do não sei o dia. Tu me amas? Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. É o amor que está sentido na nossa vida. E enquanto estivermos aqui, que possamos nos amar muito. E o verdadeiro amor começa na família. Então ame profundamente a sua família. Cuide dos seus pais, cuide do seu cônjuge, cuide dos seus irmãos. Crie na sua família momentos de confraternização, de união, de refeição, de diálogo, de passeio, porque no futuro é isso que vai ficar. Quando você olhar para trás, e não quero que você lembre de tantas brigas, tantos palavrões, tantas lágrimas. Quero que você olhe para trás e lembre o quanto eu fiz a minha família sorrir, o quanto eu fiz as pessoas se sentirem amadas. E qual foi o refrão do salmo? Qual foi o refrão do salmo? Foi cantado, não foi? Qual foi o refrão do salmo? Deus está no alto dos céus. Então, gente, a gente quer ser pessoas melhores. Ocupe a sua mente com coisa boa, porque aquilo que você pensa determina o que você sente, e o que você sente determina o que você faz. Pense amor, você vai sentir amor e você vai espalhar amor. Vamos ficar de pé, vamos terminar cantando Padre Zezinho, estou pensando em Deus. Vocês conhecem? Vamos cantar, bem bonito. Estou pensando